o Mendel Bidlovski está aqui com a gente também para a gente falar do Palmeiras, não é, Mendel? Porque o Breno Lopes foi conversar ali, né, olho no olho com os torcedores, depois do gol marcado importante para o Palmeiras, mas também da confusão ali no Allianz, não é, Mendel? É isso mesmo, boa tarde, Bruno, boa tarde, Mari Spinelli, parabéns, muita felicidade no seu aniversário. A Mari Spinelli, certa, a Mari certa que faz aniversário hoje. Outra Mari Pereira que fez aniversário na semana passada, a Mário Marra, boa tarde a todos, é isso. Teve essa polêmica do Breno Lopes, Palmeiras, que está terminando o treinamento para a próxima partida contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, quinta-feira, Palmeiras que quer se afastar do Grêmio, né? Palmeiras segundo colocado, o Grêmio terceiro colocado, é um confronto direto, o Grêmio que vem nesse jogo maluco contra o Corinthians e na perseguição para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos a distância entre as duas equipes. Palmeiras ainda tem um confronto direto contra o Botafogo. Nos últimos 8 jogos, o Palmeiras não perdeu, não sofreu gol nesses últimos 8 jogos. Esse é o momento do Palmeiras. Tem novidade para essa partida, o Murilo volta de suspensão, o Veiga também foi poupado, preservado no jogo contra o Goiás, também deve voltar ao time. Por outro lado, o Flaco Lopes, suspenso, é desfalque do Palmeiras. Então é isso, como você disse, Breno Lopes, 3 dias depois da vitória contra o Goiás, ele fez o gol nos acréscimos, partiu para a torcida, fez gestos obscenos, depois repostou críticas do pai dele, a torcida do Palmeiras, muita discussão, Palmeiras com essa situação envolvendo o Breno Lopes. Ontem ele foi à sede da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, explicou a situação, disse que depois de perder um gol no clássico contra o Corinthians, sofreu muitas críticas, estava vivendo um momento conturbado, pediu desculpas aceitas pela torcida. Esse momento foi registrado, então vamos ver então o vídeo do pedido de desculpas do Breno Lopes, também a torcida do Palmeiras aceitando esse pedido de desculpas do jogador herói, né, do título da Libertadores, do gol contra o Santos, vivendo esse momento polêmico com a torcida pedindo desculpas ao torcedor. Fala, torcedor palmeirense, tudo bem? Vim aqui na quadra da Mancha aqui, me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo projeto no último jogo do Goiás. Sempre fui um cara que sempre defendi e honrei as cores do Palmeiras. Nunca me achei superior à entidade, acima de tudo. Então quero pedir meus sinceros perdão para vocês. Foi uma semana muito turbulenta para mim, depois do clássico do Corinthians. Estava emocionalmente muito abalado, muito fraco. E acabei tomando uma decisão muito equivocada, estou totalmente arrependido. E aí estou vindo aqui pedir um voto de confiança para vocês aí, e dizer que isso jamais vai acontecer, e eu sempre vou respeitar e lutar pelo interesse do Palmeiras. Tá aí então o pedido de desculpas do Breno Lopes, foi aceito pela torcida, o Palmeiras não tem participação nisso, o Palmeiras tinha um assunto como encerrado, mas partiu então do Breno Lopes essa atitude de ir lá à sede da torcida organizada do Palmeiras fazer esse pedido de desculpas aceitas, agora é união pensando nessa partida contra o Grêmio e depois, claro, o jogo contra o Boca Juniors pela semifinal da Conmebol Libertadores. E a gente tem, Mendel, alguns números, né, Mari, que são bem interessantes do Breno Lopes. 144 jogos já, olha só. Coisa, né? Muito, né? Mas ele entra normalmente nos minutos finais das partidas. Por isso a média dele é só de 31 minutos. E por isso aquele detalhe ali no final da nossa tela, né? Na parte mais de baixo. 8 gols após os 45 minutos. 8 gols após os 45 minutos do segundo tempo. 3 deles garantiram vitória, inclusive um gol histórico na final da Libertadores em 2020. E aí, é uma página virada, assim? Eu achei constrangedor o vídeo, né? Eu me sinto muito desconfortável. Por onde a gente vai começar? Super desconfortável. Mari? Desconfortável a palavra, muito né? Desconfortável. Eu me sinto, assim, vendo o vídeo. Enfim. Mas porque você acha que ele foi forçado? Não. Eu acho que, na verdade, o que me passa é a sensação de medo mesmo, assim. De não se posicionar. Que ele tá sendo intimado. Não acho. Eu acho, assim, que pode realmente ter partido dele, que pode realmente ter partido dele a decisão de se encontrar, a decisão de pedir desculpa, mas a necessidade desse ambiente, né? Um medo, sabe? Quando você sente ali a sensação de medo mesmo do que você fez, não só de, enfim, ter gerado desconforto em alguém ou ter, enfim, um medo mesmo. Se eu não fizer isso, o que pode acontecer? E assim, eu sei que o Breno Lopes é um jogador que é muito criticado pela torcida também. E já foi várias vezes criticado, enfim,
por algumas situações, erros, definição de jogada e tal. Nunca vi o contrário acontecer. Tanto xingamento que o jogador ele sofre, nunca vi torcedor organizado pedir desculpa. Então, o desconforto para ali é justamente porque é um ambiente de medo. E aí, Mário Marra? Tanta coisa. Acho que a primeira coisa, assim, o futebol. Estava lendo ontem uma ótima matéria do The Athletic sobre o Richarlison. O Richarlison fala e pede ajuda após um jogo da seleção brasileira para ajuda emocional, psicológica. E o Ange Postecoglou, técnico dele no Tottenham, fala: o futebol sabe que os jogadores sofrem, mas o futebol faz questão de não se importar. A reação do Breno é completamente desmedida. Ele não tem que, comemorando, na hora da felicidade, fazer gesto para ninguém. Ele sabe que ele errou. Sabendo que errou, depois ele entende que a melhor maneira de minimizar para ele ter condição de trabalho, e acho que aí está o pronto, para ele ter condição de trabalho, ele vai ter que ir lá pedir desculpa porque senão, ele concorda com a Mari, senão ele vai se sentir ameaçado. E eu acho que não deveria passar por aí. Primeiro, ele não deveria errar, e já que errou, eu acho que ele acabou minimizando do jeito certo, entende? Porque senão ele não teria condição de trabalho. Você acha que antes disso o Palmeiras deveria ter tomado outra atitude? Sim. Eu não conheço, eu sei que o Palmeiras é um clube seríssimo e é um exemplo. O Palmeiras hoje é um exemplo na gestão de futebol. Mas eu estou pegando palavras do Breno. Quando o Breno fala: eu não estava legal desde aquele dia que eu perdi o gol do Corinthians, alguém tem que correr atrás do cara, antes que ele faça um gol decisivo aos 49 e faça bobagem. Entende? Então é minimizar o problema, é antever o problema. O futebol faz questão, palavras de Ange Postecoglou, um técnico que foi técnico de Copa do Mundo em 2014 no Brasil, um técnico campeão na Escócia, campeão na Austrália, e que está fazendo um trabalho espetacular. Desde 65, o Tottenham não tem a campanha que tem agora com ele. Ele fala: o futebol faz questão de não perceber essas coisas. Eu acho que o Breno precisa de ajuda. Mas talvez não só ele. Eu acho que tem um outro Provavelmente ponto. não sou ele. Muito provavelmente não só ele. Mandar pro Bruno e também pro Mendel. Assim, eu acho que tem ainda um outro ponto, que é uma conversa muito longa, mas a gente acaba validando situações. É claro que eu concordo com o Mar, ele acaba tendo que ter uma atitude certa no meio, talvez, torto da história, de tipo, eu vou ter que ir lá pra eu ter paz, pra eu conseguir viver, eu vou ter que ir lá na organizada. Sim. Só que, ao mesmo tempo, você valida um torcedor, porque ele não tem essa reação, porque o torcedor fala assim: pô, perdeu o gol, que vacilo. Ele tem essa reação porque ele deve ter sido massacrado em todas as redes sociais, recebido ameaças, ter ficado maluco na cabeça. Como ele falou que recebeu. Até porque a comemoração é um desabafo, né? É um desabafo. Aí ele tem um desabafo que é errado, que também é uma reação de algo também, de uma cobrança, às vezes, desmedida também do nosso futebol. E aí ele vai numa organizada, porque assim, se é pra pedir desculpa pro torcedor do Palmeiras, tem que pedir pra Estela, sua filha. Ele vai em quem mete medo. Tem que pedir pro torcedor ali que tá todo dia trabalhando pro vendedor do churrasquinho que é torcedor do Palmeiras. É pra todo mundo, mas ele vai na organizada. Ele vai em quem mete medo. Porque é quem também tem o poder de decisão. É quem invade, não no caso da Mancha Verde nesse sentido, tá? Mas é quem invade CT, é quem ameaça de morte, é quem... Algumas organizadas, mas a gente já viu o jogador indo embora daqui por causa disso. E ele vai ter que ir na organizada pra ter paz. Senão... E nesse, acho que intervalo ainda, né, Mari, como o Marra falava, não é, Mendel? Entre a reação dele depois do gol e esse pedido de desculpas, olho, né, frente a frente, a direção do clube entendeu que estava protegendo o jogador ao mostrar apoio a ele. Ao não puni-lo. Ao não puni-lo, e a própria presidente, Leila, não é, Mendel, que postou ali uma foto protegendo o jogador, só que isso, ao mesmo tempo, criou uma insatisfação com a torcida que ela já é brigada, certo? Então, talvez ali o momento fosse mais de tentar a reconciliação do que só proteger o jogador, porque protegendo, na verdade, você estava expondo ainda mais um conflito seu, né, presidência, com a organizada do clube, Mendel. Exatamente, isso entra nesse contexto, né, desse conflito entre a presidente Leila Pereira e a torcida organizada do Palmeiras, ela colocando, né, lembrando do gol dele na decisão da Libertadores, o Palmeiras tomando também essa atitude para proteger o jogador, lembrando do histórico, né, dessa
desse heroísmo do título da Libertadores, também colocando em consideração que o Breno Lopes é um jogador que tem um ótimo comportamento aqui internamente do Palmeiras, colocando tudo isso em consideração para não ter uma punição ao jogador. Uma outra questão é que, analisando todo o vídeo, o que a gente leva a crer é que o Breno Lopes foi à organizada do Palmeiras fazer esse pedido de desculpas às pessoas da torcida organizada e partiu da torcida organizada expor este vídeo, pelo que a gente entende ali da fala dos torcedores, para acalmar, de certa forma, todo o estádio em uma próxima partida do Palmeiras, quando o Breno Lopes estiver em campo, para ele não ser, como vocês disseram, massacrado pelo torcedor. Então a gente sente isso, né, pela fala do torcedor, que ele foi fazer esse pedido de desculpas, conversar com a torcida organizada, e aí eles optaram por gravar esse vídeo para, de certa forma, expor isso para toda a torcida. É uma situação, claro, muito complexa, dessa relação torcida, clube, torcida, jogador, que hoje em dia beira um limite, né? Então a gente fica sempre pisando em ovos nesse momento, nessa relação que é bem complexa hoje em dia, né? Entre torcida, clube, torcida, jogador, e que chega a mais um ponto, nesse caso do Breno Lopes. Valeu, Mendel. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. O Palmeiras na quinta, então, contra o Grêmio. Até. Valeu. É isso mesmo, quinta-feira contra o Grêmio. Só mais uma última informação, novidade, o Luiz Guilherme voltando aos treinos, ele que teve uma lesão muscular, recuperado, fez o primeiro treino dele ontem. Mais uma novidade, é o Abel Ferreira que vai preparando o time para essa partida de quinta-feira contra o Grêmio. Fala, família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Endrick volta a jogar e se vê um pouco triste. Eibar avisa. Penso no melhor para o Palmeiras. A atacante reaparece em campo após 3 jogos, lamenta a escassez de chances, mas afirma estar mais calmo para buscar espaço. Conversa com o técnico, alinha expectativas. Depois de 3 jogos sem atuar, Endrick voltou a entrar em campo pelo Palmeiras. O jovem atacante entrou no segundo tempo da classificação do Palmeiras à semifinal da Conmebol Libertadores. Na última quarta-feira, contra o Deportivo Pereira, cavou uma expulsão, teve suas chances e desabafou. Após a partida contra o Deportivo Pereira, o jogador de 17 anos confidenciou uma conversa com Abel Ferreira e o sentimento em não jogar com maior frequência. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.